Nesse vídeo eu vou ensinar a vocês a fazer um filtro caseiro para o aquário usando um pote de ração. A princípio nós vamos colocar as mídias NanoRings, as mídias Bioglass e vamos usar essa bomba interna que está aqui, ó, sem filtro. Então vamos fazer esse filtro caseiro e mostrar para vocês. Será que vai dar certo? Acompanhe aí no vídeo. Só para vocês terem uma noção, pessoal, do tamanho do pote de ração. Aqui é um pote de ração de 300 gramas. Aquele pote bem grande, olha só ele na minha mão. Tá? Aqui a gente tem um pote médio de comida em flocos. Um pote de 100 gramas. Tá? De comida em flocos. Está aqui, ó, 100 gramas. Tá? E aqui a gente tem aquele pote menor de 30 gramas, né? Dependendo do tipo de comida. Essa aqui é uma comida de King, é diferente do flocos, então ele pesa um pouco mais. Aqui vai ter tem 30 gramas. Se fosse em flocos, teria um pouco menos, tá? Que a comida em flocos pesa menos. Então olha só o tamanho desse pote de ração. Vamos comparar aqui no aquário, ó. É um aquário de 60 centímetros, se não me engano, por 50 de altura, não tenho certeza agora de cabeça. Vamos colocar aqui do lado, para vocês terem noção do tamanho, ó. Olha a bomba lá no fundo, ó, tá vendo? Então vai ficar um filtro bem grande para esse aquário aqui, ó. Um aquário aqui de 60 litros. Vai funcionar muito bem, vai ficar muito eficiente. Então agora a gente vai preparar a montagem. Eu estou começando o vídeo aqui com vocês, com as ideias na cabeça, não preparei nada. E a gente vai construir esse filtro juntos. Eu e vocês, para a gente usar nesse aquário aqui e algum outro aquário que a gente tiver aqui em casa no futuro. Para o nosso filtro ficar bonito e discreto, a gente precisa tirar o rótulo da embalagem, tá, pessoal? Esses rótulos de embalagem de ração de peixe, eles saem muito fácil porque eles são feitos com um material de alumínio, né, misturado com alumínio, que é justamente para não molhar, que a gente manuseia a ração, bota a mão na água, né? Inclusive os peixinhos estão comendo a ração colada no vidro ali, né? Então é um tipo de rótulo que sai muito fácil, ó. Olha esse outro pote aqui, ó, que eu tirei o rótulo. Fica limpo, sem nenhum resíduo de cola. Então é só você pegar a pontinha, ó, procurar, ó, aqui, ó. Olha como é que ele é. Tipo um alumínio. Aí você pega, puxa e a gente retira, ó. Não fica nenhum resíduo de cola aqui no pote. Então vamos terminar de tirar aqui. Pronto, ó. Olha só o nosso pote limpo, liso, sem nenhum vestígio de cola. E aqui, ó, o rótulo, ele sai inteiro, pessoal, ó. Inteiro. Daria até para colar de volta se quisesse, tá bom? Então agora vamos retirar a bomba daqui, essa bomba aqui, porque vamos precisar dela para dar continuação à montagem do nosso filtro. A bomba que a gente vai usar, pessoal, é essa daqui, ó, que estava lá dentro do aquário que a gente retirou. Essa bomba, ela puxa a água por aqui por baixo, tá vendo? Ela tem até o controle de vazão aqui, ó, para você aumentar e diminuir, tá? Ela puxa a água por aqui e solta por aqui. Aqui em cima ela tem uma entrada de ar para você botar uma mangueirinha, se você quiser que fique fazendo aquelas borbolhas para oxigenar também a água do aquário. Então é esse tipo de bomba que a gente vai usar no nosso filtro. E o que a gente vai precisar agora, né, para poder fazer o filtro com essa bomba? Dá para fazer com outros tipos de bomba também, mas aí a montagem vai ser diferente. Para fazer com essa bomba aqui, ó, a gente precisa de um pedaço de cano que se encaixe aqui, ó, tá? Um cano de plástico, ó. A gente tem aqui um cano de plástico, tá vendo? Esse cano aqui é de 20 milímetros. Ele não serve aqui, ó, porque aqui é de 25. Então eu arranjei um cano aqui, ó, daqueles mais antigos, branco. Esse aqui é 3/4, que equivaleria a 25 milímetros. E ele vai encaixar aqui, ó, tá vendo? Só que a gente precisa fazer
dar um calor nele aqui para poder moldar ele aqui, ó, para fazer igual aqui, ó, esse cano tem aqui um molde para ele se encaixar num outro cano da mesma medida. Então a gente vai pegar esse cano aqui, vai aquecer no fogo para poder encaixar ele aqui, ó, dentro da bomba aqui, tá bom, pessoal? Então eu vou aquecer aqui e vou mostrar para vocês como que vai ficar. E aqui tá o resultado, pessoal. A gente aqueceu a ponta do cano no fogo, ó, moldou ele aqui, ó, de acordo com o encaixe aqui, ó, e aqui a gente encaixa agora a nossa bomba, tá vendo? Fica encaixada no cano. E qual é o próximo passo agora? O próximo passo é você pegar o pote que você vai estar utilizando e cortar um pedaço do cano que seja maior um pouco do que o pote, tá vendo? Então eu vou cortar esse cano mais ou menos aqui, ó. Vou deixar ele sobrando aqui para cima. Uns 3, 4 dedos meus, tá? E vou cortar o cano aqui, um pouco maior do que o tamanho do pote, tá bom, pessoal? Eu não vou passar medidas porque isso tudo vai depender aí do pote que vocês estiverem utilizando. Aqui nós estamos passando a ideia e o princípio de funcionamento do filtro para vocês. Então, vou cortar aqui e a gente acompanha aí para ver qual é o próximo passo. Agora, pessoal, depois de cortar o cano, o que a gente precisa? Deixa eu botar uma luz aqui para vocês poderem ver dentro do pote, ó, tá vendo? Eu tenho o pote. Eu preciso colocar como se fosse uma tampa, mas que ela vá até o fundo do pote e deixe aqui uns 2 dedos, uma tampa que venha até aqui, tá? Preciso fazer uma tampa que ela entre aqui por cima, vá até o fundo do pote, mas sem bater no fundo. Então ela tem que ficar mais ou menos nessa altura aqui, tá? Vocês já vão entender por quê nas próximas fases aí do nosso projeto. Como é que eu vou fazer essa tampa? Eu peguei aqui, ó, um pedaço de PVC, cortei um pouco maior que o diâmetro, tá vendo, ó, do pote, tá? Um pouco maior do diâmetro do pote, tá vendo aqui? E aí o que eu vou fazer com esse cano de PVC? Eu vou abrir ele aqui assim, ó, no meio, tá? Eu vou cortar ele aqui assim e vou abrir, vou fazer uma chapa de PVC. A gente aquece no fogo também e estica, faz uma placa de PVC. E pessoal, eu estou usando o arco de serra para cortar, tá? Você pode usar faca quente, esmerilhadeira, a ferramenta que você tiver. O importante é chegar no objetivo. Então eu vou cortar aqui assim, ó. Vou abrir essa chapa para a gente poder riscar e tirar uma peça aqui, ó, do diâmetro da parte interna do nosso pote. E aqui tá, pessoal, olha só, a chapa, aquele pedaço de PVC que a gente abriu se transformou nessa chapa aqui. Eu colei aqui uma fita crepe para poder riscar, ó, e risquei aqui, ó, o diâmetro do pote. Só que eu vou cortar bem justinho, porque isso aqui vai entrar por dentro do pote, tá? Então eu vou cortar aqui esse círculo, né? E a gente volta aí na sequência para mostrar para vocês. E ficou desse jeito, pessoal, ó, a nossa chapa de PVC, depois de cortar o círculo que a gente precisava. Ela vai ter que entrar bem justo, ó, aqui no pote. Vamos botar aqui para vocês poderem ver, ó. Reparem que entra bem justinho, eu tenho que ajeitar com a mão, ó. Bem justinho mesmo, tá vendo? Então, é desse jeito que vai ficar, tá vendo? Tem que entrar bem justo. E agora aqui a gente vai encontrar o centro. Eu risquei aqui aleatoriamente, tá? Mas eu vou pegar a ferramenta para poder riscar o centro. E aqui no centro dessa chapa, a gente vai fazer um furo. Ó, a gente tem aqui o nosso cano de PVC que a gente moldou no começo do vídeo. Tem a parte moldada em cima, que ficou mais larga. E a parte de baixo, que é a medida do cano original. Você tem que fazer aqui nessa chapa de PVC um furo dessa medida da parte de baixo do cano. A medida original. Vamos achar o centro e fazer um furo aqui. Tá, pessoal? E aqui, essa boca de cima, a gente tem que fazer um furo da mesma largura aqui, ó, no centro da tampa. A gente vai encontrar aqui o centro da nossa tampa,
tá? E vai fazer um furo aqui, ó. Vai ficar isso aqui, ó. Um furo aqui, tá vendo? E um furo aqui, ó. A parte de baixo. Deixa eu pegar aqui que caiu. Ó. O furo da medida do cano na parte de baixo e um furo da medida da boca do encaixe da bomba na parte de cima. Então a gente vai encontrar os centros aqui, fazer essas furações e voltar aí na montagem explicando para vocês. Aqui estão as duas peças já furadas, mas aqui temos detalhes sobre esses furos. Primeiro, o furo aqui da tampa de cima não tem problema ele ficar com folga, tá? Ele tem que passar aqui assim, não tem problema ficar com essa folguinha aqui, tá vendo? Não vai fazer diferença para nós isso aqui. Agora, aqui na parte de baixo aqui, o furo precisa ser bem justo, ó. Tá vendo? O furo precisa ser bem justo. Temos uns pequenos vãos, mas o furo está bem justo. Porque agora aqui o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, vou deixar passar um pouco, assim, ó, mais ou menos uns 2 centímetros do cano para o outro lado do furo. Eu vou cortar aqui em 4 e vou esquentar e vou dobrar o cano aqui, para ele ficar apoiado aqui nessa chapa de PVC, tá? Então eu vou dar um corte aqui assim e um corte aqui assim em cruz, né? Vou cortar o cano, vou talhar ele, vou esquentar e vou dobrar. Já fiz uma limpeza, pessoal, aqui no cano, ó, deixei ele um pouquinho mais apresentável, era um cano usado de obra, né? Fiz uma limpeza nele e aqui está o corte que eu falei que eu ia fazer. Tá vendo? Tá vendo aqui? Ó, eu cortei em 4 pedaços, ó. Se olhar por cima, é uma cruz, tá vendo? E o que eu vou fazer agora? A minha ideia era dobrar ele e colar, né? Aqui na chapa de PVC. Passar por aqui, dobrar e colar aqui. Mas eu já tive uma outra ideia melhor. Então agora a gente coloca a chapa de PVC por aqui. Tem que ser agora, tá, pessoal? Porque senão depois você não vai conseguir colocar mais. Porque por aqui por cima, ó, ela já não passa. Tá vendo? Porque a gente já moldou aqui a boca do tubo. Então a gente vai colocar aqui. Vamos aquecer um pouco essa ponta aqui. E vamos abrir, né? Abrir aqui esse pedaço do cano. Por quê? A gente abrindo, a gente vai fazer mais ou menos isso aqui, ó. Vai deixar um aperto para essa chapa não sair mais por baixo, né? Ela vai ficar até aqui. E desse jeito também, a gente vai limitar a altura que o cano vai se encontrar com o fundo do nosso pote lá dentro do nosso filtro. Tá, pessoal? Então, vamos ser desse jeito assim. E essa é a peça interna principal do nosso filtro, pessoal. O tubo com a boca moldada para encaixar na bomba e na outra ponta, ó, aberta, conforme eu falei. Agora essa chapa aqui de PVC, ela não sai mais daqui. Qual é o próximo passo? Nós vamos pegar essa peça aqui, vamos fazer vários furos nela para ter uma passagem de água por ela. Vamos fazer vários furos nessa peça aqui, tá? Vários furos. E também aqui, ó, na tampa, a gente vai fazer vários furos pequenos aqui com furadeira. E aí, nosso filtro vai estar quase pronto. Furamos aqui, ó, a peça do PVC que a gente fez, que está presa no cano. Vários furos para passagem de água. Furamos também a tampa. E agora, pessoal, o nosso filtro está praticamente pronto. Basta a gente montar. Lembrando para vocês que qualquer dúvida que vocês tiverem, podem colocar aqui nos comentários, porque a gente sempre responde todos os comentários aqui do canal. Pelo menos ainda hoje, em 2025, eu ainda consigo responder todo mundo, tá? Se tiver dúvida, coloca nos comentários aí. E lembrando para vocês que eu não passei nenhum tipo de medida, porque aqui vocês vão ver
qual é a ideia do filtro, como fazer o filtro. Você pode fazer com um pote maior, o cano vai ser maior, vai ser mais grosso, né? mais com diâmetro maior, vai depender aqui, ó, do diâmetro do encaixe da sua bomba. São várias opções para você fazer, mas o princípio básico é sempre o mesmo, que é o que eu vou mostrar para vocês agora na montagem do filtro. Agora vocês vão entender como vai funcionar o nosso filtro. Vamos fazer a montagem, ó. Reparem aqui. Isso aqui vai entrar no filtro. Dessa maneira, a gente coloca, né, aquela peça até o máximo para o fundo que a gente conseguir colocar aqui. Tá vendo? Ela entrou lá no fundo. Deixa eu acender a luz para vocês poderem ver. Ah, nessa função que eu estou gravando não tem luz, ó, mas ela está lá no fundo, tá vendo? E pela aquela abertura que a gente fez, ó, ela vem até aqui. Sobra aqui mais ou menos um dedo de espaço morto aqui, que é onde vai ficar a água que ela vai puxar por cima do cano. Então a gente tem aqui, ó, várias mídias Bioglass, tá? Da Oceantec. E temos também aqui, mostrar para vocês, ó, as Nano Rings, tá? A Nano Rings, ela tem 4 variações. Eu tenho aqui os 4 tipos de variações da Nano Rings. Então, eu vou colocar as mídias aqui dentro, tá, pessoal? A gente vai colocando várias mídias. Tá vendo? Ó, pela abertura do meu filtro, ó, se eu colocar muita Nano Rings, não dá para colocar do outro lado. Então a gente mistura. Coloca Nano Rings para um lado, coloca Bioglass para o outro. Tá vendo? Vamos colocar mais um pouco de Nano Rings aqui, tá? Não posso colocar muita Nano Rings aqui porque eu tenho que deixar o cano aqui no meio, tá, pessoal? Então, vai ser mais ou menos isso aqui. Colocou até uma determinada altura, você deixa aqui um espaço de uns 2 dedos para cima, para a gente colocar aqui em cima o perlon, tá? O perlon, que é por onde vai fazer a filtragem mecânica, tá? Vai fazer a filtragem mecânica. Depois que você colocar as mídias e o perlon, a gente vem e coloca a tampa. Eu não vou conseguir colocar agora aqui porque eu preciso ajeitar a posição do cano aqui, ó, por conta das Nano Rings que são grandes. Então eu preciso colocar centralizado aqui. Mas para vocês visualizarem, vai colocar aqui, colocou a tampa e a gente vai e encaixa a bomba em cima, pessoal. É isso aqui que é o nosso filtro. E como que ele vai funcionar? Por esses furos que a gente fez por cima, a água vai descer, vai passar por todas as mídias, tá? Por todas as mídias, vai chegar aqui no fundo, o cano vai estar aqui no fundo. Ele vai puxar pelo meio, por aqui pelo meio, e vai jogar de volta para o aquário, por aqui por cima. Então é assim que vai funcionar o nosso filtro caseiro, tá, pessoal? Um filtro caseiro, como eu disse aí, feito com um pote de ração. Mas pode ser feito com qualquer recipiente, tá, pessoal? Pode ser feito com qualquer tipo de recipiente de plástico, tá bom? Essa altura aqui, você pode deixar mais curto, se quiser, deixar pertinho aqui do filtro. Eu prefiro deixar assim, ó, porque se eu quiser fazer a manutenção, eu levanto aqui, pego o perlon, faço a limpeza, coloco de volta e tá feito. Tá bom, pessoal? Então agora eu vou terminar de montar, botar no aquário e mostrar para vocês o filtro funcionando. Enquanto eu coloco o filtro no aquário, eu vou falar um pouco para vocês das capacidades. Eu enchi esse pote aqui só com água, tá, pessoal? Só com água, vou encaixar o filtro aqui, a bomba. Eu enchi ele só com água e ele coube quantidade de 1 litro de água. 1 litro de água dentro desse pote. Isso daria aí para a gente dividir em litros, né? Que quando a gente transforma o peso das mídias em litros, seria a metade, né? 500 gramas de mídia, né? No caso, meio quilo de mídia, para poder dar 1 litro, certo? E depois que eu esvaziei e coloquei somente as mídias dentro desse filtro, pessoal, somente as mídias, eu pesei novamente o filtro sem água, somente com o peso das mídias. Deu 800 gramas de mídia,
descontando aí o peso do pote, o cano, né, e o perlon não pesa nada. Descontando aí o cano e o pote, umas 50 gramas, a gente pode colocar aí umas 750 gramas de mídia. Isso dá em litros o dobro. 1 litro e 400 de mídia dentro desse filtro aqui, desse pote de ração. E olha como é que o filtro ficou discreto dentro do aquário. Se não fosse o cano branco, ele nem ia aparecer, né? Então agora eu vou arrumar aqui, vou afundar ele um pouco aqui na areia, para ele ocupar menos espaço ainda, e vou ligar e volto com vocês aí nas considerações finais. E aqui está o filtro instalado. Tá pegando um pouco de reflexo, tá entrando muita luz aqui em casa. Deixa eu botar de lado assim, ó. Assim dá pra ver legal, né? Vamos visualizar aqui pelo lado do aquário. Olha lá o filtro. Se não fosse o cano branco, ia ficar bem discreto mesmo, né, pessoal? Comentem aqui embaixo, dê alguma ideia de como eu disfarçar aquele cano branco ali. Se pode passar tinta, alguma coisa que não faça mal aos peixes. Comentem aí o que fazer para a gente esconder aquele cano branco ali, para a gente disfarçar aquele cano branco. Deixa aí nos comentários a sua ideia. E vamos falar aqui um pouco do custo, né, pessoal, para fazer esse filtro. Esse filtro, como vocês acompanharam aí no vídeo, todo o material que eu utilizei foi um material reciclado. Foram sobras de obras, né, daqui de casa mesmo. Tanto o cano branco que passa por dentro, tanto aquele pedaço de cano de PVC que eu usei para fazer a base lá dentro, o pote de ração já estava vazio aqui, de uma ração que acabou. Então todo o custo foi zero. O que você precisa comprar de fato para poder montar um filtro desse, para poder fazer um filtro desse funcionar? Você precisa comprar a bomba, tá, pessoal? Uma bombinha dessa, essa bomba é da marca Vigorar, modelo A300. Uma bomba de 450 litros hora. Vai funcionar muito bem para esse aquário aqui, que ele está na faixa aí dos 55 litros. Tá? Como vocês puderam ver, eu falei aí na cena anterior, conseguimos colocar 750 gramas de mídia, o que dá 1 litro e 400. É bastante mídia para um aquário desse tamanho. Então, ficou muito bom. Eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo o link para você estar comprando uma bomba desse tipo, tá? Porque existem vários modelos, vai depender da sua necessidade. Vou deixar o link aí para você estar comprando a bomba, as mídias e todos os materiais que a gente usa aqui nos nossos aquários. Que a gente não tem só esse aquário, temos outros, tá, pessoal? Veja aí a nossa playlist sobre aquarismo aqui do canal. Então agora eu vou ligar aqui a bomba para a gente poder ver funcionando o nosso filtro. Já entrou lá em cima o nosso mini canister. E aqui embaixo, ó, o nosso filtro caseiro aí 100% funcional. Vamos ver aqui pelo lado. Esse barulho que vocês estão ouvindo, pessoal, é aqui, ó, a entrada de ar aqui do borbulhador do filtro, ó, que se eu tampar, ó, diminui a quantidade de bolhas e some o barulho. Então depois eu vou dar um jeito aqui de estar reduzindo essa entrada de ar para diminuir esse barulho. E agora a gente vai fazer um reforço na biologia, porque como foram acrescentados mais uma quantidade grande de mídia no aquário, a gente precisa dar um reforço nas bactérias. Então a gente vai colocar aqui, ó, uma dose do Stability da Shiken, tá? Eu deixei preparado aqui, vou colocar aqui, ó, uma dose do acelerador biológico da Shiken, tá? Eu gosto de usar muito o Delta Fish, mas eu fui comprar e não tinha na loja. Eu precisava comprar um acelerador biológico, então eu tive que comprar esse da Shiken. É um ótimo acelerador biológico também, mas eu prefiro o Delta Fish, tá, pessoal? Então está aí o nosso aquário com o nosso filtro caseiro montado, tá? Qualquer dúvida, deixe o seu comentário aí.
se esse vídeo chegou até aqui para você, se se agradou, mande para os seus amigos. Vou deixar aí na tela outros vídeos de aquário para você assistir. Peço a você o seu like, o seu joinha, compartilhe esse vídeo e aguardem a gente aí nos próximos vídeos do canal. Faça você mesmo